Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos ao quarto webinário do GT de Jovens Investigadores em Ciências da Comunicação, que é igualmente o primeiro webinário depois das férias de verão, já com um pé no inverno, umas férias que espero que tenham sido o mais prazerosas possível, sobretudo para recarregar energias para um novo ano académico pleno de atividades e que, no caso particular da SOPCOM, será marcado em 2017 pela realização do seu 10º Congresso, que será igualmente e especialmente comemorativo dos seus 20 anos de existência. O meu nome é António Baía Reis, é com muito prazer que assumo mais uma vez o papel de moderador de mais uma iniciativa deste grupo de trabalho. Não quero mais referir que estes webinários são uma atividade organizada e dinamizada pelo GT de Jovens Investigadores da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação. Pretende-se, portanto, criar, através desta atividade, uma relação de proximidade entre a investigação sénior e os jovens investigadores. Nesse sentido, temos vindo a convidar especialistas nacionais e internacionais a partilhar as suas ideias relativamente a determinados assuntos e paradigmas das ciências da comunicação. Estas sessões dão-nos também a possibilidade de conhecer investigações em curso, de partilhar problemas, soluções, assim como toda uma panóplia de questões de interesse maior no âmbito daquilo que melhor se faz ao nível da investigação sénior. Convido-vos também a espreitar os vídeos dos webinários anteriores, que estão disponíveis no canal do YouTube do GT de Jovens Investigadores, caso não tenham tido a oportunidade para assistir em direto. E nesta quarta sessão temos connosco a professora Helena Machado, a quem dirijo o meu mais sincero agradecimento em nome do Grupo de Trabalho de Jovens Investigadores pela gentileza em partilhar hoje connosco o seu tempo e o seu conhecimento. A professora Helena Machado é investigadora, coordenadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é licenciada em Sociologia, igualmente pela Universidade de Coimbra, é mestre em História das Populações e doutorada em Sociologia, a 2 graus ou títulos na Universidade do Minho. Os seus interesses de investigação focam-se na Sociologia do Crime e nos estudos sociais da genética forense, em particular as questões societais, regulatórias e éticas da aplicação de técnicas de genética molecular em formas contemporâneas de governabilidade no campo forense e médico. Devo salientar também que no ano de 2015 foi atribuída uma Consolidator Grant do Conselho Europeu de Investigação, um dos mais prestigiados e competitivos financiamentos para investigação científica de excelência em espaço europeu. A comunicação da nossa estimada convidada será subordinada ao tema Suspeitos criminais transnacionais na União Europeia, desafios à cidadania. Tendo em conta o atual cenário internacional, este tema parece-me muito pertinente, sobretudo por antever, por exemplo, uma problematização, uma reflexão de 2 polos diametralmente opostos, mas que se afetam mutuamente, isto é, por um lado, aquilo a que a professora Helena refere como sendo a emergência dos chamados suspeitos transnacionais, o que leva à necessária criação de novos dispositivos de controle social e, por outro lado, a emergência de novas formas de preconceito. Esta questão em particular, assim como outros fenómenos presentes no resumo desta comunicação, serão seguramente melhor explicados pela nossa convidada e constituir-se-ão como um contributo de relevo, não só para todos aqueles que se debruçam sobre estas questões, como também para o exercício de uma reflexão humanística enquanto cidadãos da Europa e do mundo. Finalmente, quero vos informar que a comunicação da professora Helena Machado terá a duração de cerca de 30 minutos, sendo que no final será reservado, como é habitual, um espaço para perguntas com a duração máxima igualmente de 30 minutos, o que equivale aproximadamente a umas 4, 5 questões no máximo. Deverão colocar as vossas perguntas no espaço de chat à direita do vídeo aqui no YouTube. Agradecia também que o fizessem somente quando eu abrir o espaço para questões no final da intervenção, de modo a que a nossa convidada possa interagir convosco de forma mais organizada. Regras à parte, convido-vos a partilharem ideias, comentários, links, imagens, tudo aquilo que considerarem que possa vir a ser interessante e que naturalmente esteja relacionado com o tema de hoje. Muitíssimo obrigado e passo então agora a emissão à professora Helena Machado. Bom, boa tarde. Eu estou agora com dúvidas se realmente o início deste seminário esteve nas melhores condições técnicas. E realmente, porque não sei se teriam emissão por som,
e não obstante este problema técnico, eu vou tentar sumariar aquilo que disse logo de início. Portanto, eu comecei por agradecer este convite e que vem da parte de um grupo de jovens investigadores que é conhecido por ser bastante ativo e é, portanto, com muito gosto que estou aqui hoje. E eu vou falar principalmente da investigação que está na base do projeto que tem ocupado boa parte do meu tempo há já um ano. É um projeto financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, intitulado Exchange, Geneticistas Forenses e a Partilha Transnacional de Informação Genética na União Europeia, Relações entre Ciência e Controle Social, Cidadania e Democracia. É um projeto que envolve uma equipa de jovens investigadores, 2 investigadores em pós-doutoramento e 4 estudantes de doutoramento. E o tema sobre o qual eu vou falar hoje, suspeitos criminais transnacionais na União Europeia, apoia-se nesse projeto. E qual é o objetivo geral desse projeto? Este projeto parte de 3 pressupostos principais de partida. Primeiro pressuposto, vivemos hoje na chamada sociedade da vigilância. Segundo pressuposto, vivemos na sociedade da suspeição. Estamos numa época em que o medo do terrorismo e da criminalidade está muito presente no discurso político e mediático do chamado mundo ocidental. Ataques terroristas recentes agudizaram esses medos. Por fim, vivemos numa sociedade impregnada de artefactos e sistemas tecnológicos e profundamente orientada para a valorização simbólica da ciência e da tecnologia. Neste contexto, os suspeitos transnacionais no contexto da União Europeia, o criminoso, o terrorista, o imigrante ilegal, está a ser enquadrado, entre outros aspectos, por mecanismos de vigilância que se apoiam em bases de dados. Há um tipo peculiar de bases de dados que é o enfoque da minha atenção e da minha equipa no âmbito do projeto Exchange, que são as bases de dados de perfis genéticos, de perfis de ADN. Estas bases de dados configuram um fenómeno que eu posso designar por Sociedade do Efeito CSI. Numa referência à famosa série televisiva que todos conhecem, existindo hoje outros programas do mesmo género televisivo, nos quais é a tecnologia e a ciência que assumem o papel de heróis no trabalho de identificação de autores de crimes. E um desses heróis, se calhar o que tem maior relevo e destaque simbólico, é a tecnologia de DNA. No mundo real é incontestável que o DNA tem vindo a marcar uma presença forte na prática dos investigadores criminais. E o projeto Exchange procura precisamente compreender, através de uma análise do chamado sistema de Prum, como é que é feita a partilha transnacional, partilha entre países, cada um dos quais com a sua base de dados perfis genéticos, com o intuito de identificar criminalidade, atividades terroristas e imigração ilegal. Este sistema de Prum é um sistema que teve o seu início em 2005, começou por ser um tratado assinado por 7 países da União Europeia que decidiram encetar esforços de partilha automatizada de bases de dados de perfis de DNA com o intuito de identificar atividades criminais. Hoje em dia, esse sistema alargou-se a praticamente a totalidade dos países da União Europeia. Portanto, em maio deste ano só não estariam no chamado sistema de Prum o Reino Unido, a Dinamarca e a Grécia,
e também a Itália. Isto significa que diariamente, num modelo automatizado, os países da União Europeia partilham informação genética, o que significa que, ocorrendo um crime num determinado país, os investigadores dirigem-se a essa cena de crime, recolhem vestígios biológicos, portanto, isto é um cenário que vocês provavelmente conhecem bastante bem, mas não seja pelo visionamento de séries televisivas como o CSI, recolhem vestígios biológicos, pode ser sangue, suor, qualquer outro material biológico, extraem um perfil de ADN por via de técnicas laboratoriais e depois tentam ver se esse perfil encontra uma correspondência com um perfil que esteja no próprio país ou em outros países que fazem parte dessa rede partilhada de informação genética. E realmente, no mundo real, o DNA tem vindo a marcar uma crescente presença nas práticas de investigadores criminais, nomeadamente a nível da investigação criminal que é feita na União Europeia, mas um pouco por todo o mundo tem-se assistido à criação e expansão de bases de dados, perfis de DNA, para finalidades de investigação criminal. Muito provavelmente ouviram falar do caso que ganhou bastante visibilidade, do Kuwait, que tem como objetivo construir uma base de dados universal, ou seja, que englobe toda a população do Kuwait, mas além desse ser um caso único no mundo, porque normalmente este tipo de base de dados só engloba indivíduos que, por algum motivo, tenham passado pelo sistema de justiça criminal, mas um turista que se dirige ao Kuwait, para poder entrar no país, terá que ceder uma amostra biológica, portanto uma zaragatoa bucal, uma recolha de saliva, é extraído o seu perfil de ADN e fica depositado na base de dados do Kuwait. O projeto Exchange tem como objetivo principal estudar um exemplo empírico de elevado impacto transnacional daquilo que poderíamos chamar um efeito CSI à escala do espaço da União Europeia. Isto coloca várias questões de natureza ética, desafios acutilantes em termos de cidadania, em termos de democracia, em termos de modalidades de controlo social das populações em geral e das populações criminais em particular. Isto acontece devido a um aspecto que eu queria desde já destacar e que é o facto de existir a convicção generalizada que as tecnologias genéticas forenses, vulgarmente conhecidas por tecnologias de DNA, oferecem o potencial de providenciar uma verdade absoluta e irrefutável na identificação de autores de crime e, como tal, merecem um estatuto privilegiado como meio de prova em sede de tribunal. Significa isto que, por exemplo, uma pessoa que passe numa cena de crime e que deixe lá vestígios biológicos, sangue, suor ou mesmo cabelos, desde que tenham o bulbo capilar, portanto a raiz, são potenciais suspeitos se essa cena de crime for alvo de uma busca de vestígios biológicos. Isto é todo um processo que tem sido bastante discutido em vários países. As questões que se colocam é esta vigilância genética, tanto mais que há países cujas bases de dados genéticos contêm os perfis de pessoas que passaram pelo sistema de justiça mesmo sem terem recebido uma sentença, que é o caso, por exemplo, de Inglaterra e País de Gales.
Há uma decisão do Tribunal Europeu no sentido de Inglaterra e País de Gales retirarem da sua base de dados os perfis de pessoas não condenadas, mas isso é um processo que é progressivo, que ainda não aconteceu na sua totalidade. Portanto, é um exemplo claro de pessoas, vamos lhe chamar inocentes, no sentido em que nunca receberam uma sentença, podem ter os seus perfis numa base de dados deste tipo. Eu destaco também o caso de França. França é um país que tem visto a sua base de dados genética para a identificação criminal a crescer bastante nos últimos anos, e uma parte significativa da população que está nessa base de dados genética são pessoas que participaram em manifestações e que foram sinalizadas pela polícia, tendo sido recolhida uma base de dados, uma zaragatua vocal para inserção na base de dados, e portanto não são pessoas que tenham sido condenadas pela prática do crime, mas que foram consideradas pelas autoridades policiais como tendo um comportamento potencialmente perigoso. Voltando à questão dos suspeitos transnacionais no âmbito da União Europeia, e pensando concretamente neste tal sistema de prumo, que obriga a que todos os países da União Europeia que não têm uma base de dados genéticos a estabeleçam e partilhem os seus dados com outros países, eu vou começar por contar uma história, um caso concreto, recente, para que se consiga compreender como é que este sistema funciona. A 21 de maio de 2015, um casal de idosos de 75 e 74 anos foi violado, torturado e assassinado na sua casa em Viena, Áustria. A polícia austríaca recolheu ADN do suposto assassino, mas não foram encontradas correspondências com os perfis de ADN armazenados na base de dados genética forense da Áustria. Um acordo transnacional, o tal sistema de prumo, para a troca de dados de ADN na União Europeia, portanto, existe, acionou os seus mecanismos e foi encontrada uma correspondência recolhida dessa cena de crime na Áustria, na base de dados de ADN da Holanda, tendo sido identificado um homem polaco de 29 anos, chamado Darwisz Kotwica. A 8 de junho de 2015, o suspeito foi preso na estação ferroviária de Düsseldorf, na Alemanha, foi extraditado para a Áustria e Kotwica confessou o crime, tal como um assassinato na Suécia, cometido algumas semanas antes, e uma tentativa de assassinato em Salzburgo. Sob o Tratado de Prum, vários outros países da União Europeia começaram a pesquisar as suas bases de dados de ADN, verificando se o perfil genético de Kotwica se encontrava noutras amostras de cenas de crime não resolvidos. Quem é o herói aqui? Já não é tanto o perfil da ADN, mas sim o potencial de identificação criminal que a partilha transnacional de informação genética automatizada oferece. Esta é uma história de sucesso. Portanto, este suspeito transnacional acabou por confessar crimes que aconteceram em diferentes países e que facilmente veicula a mensagem que desde que haja tecnologia avançada e os países partilhem a informação contida nas suas bases de dados, facilmente se poderá combater a criminalidade a uma escala transnacional. Eu não nego as potencialidades oferecidas por um sistema como Prum, mas como cientista social, sei que as tecnologias nunca são politicamente, socialmente ou eticamente neutras. E no âmbito do projeto Exchange, nós queremos compreender os desafios societais colocados por este sistema.
E se a União Europeia prosseguir, como tudo leva a crer que sim, neste projeto de continuar a expandir as bases de dados nacionais dos diferentes países e a partilhar essa informação, perfis genéticos de mais de 10 milhões de indivíduos serão comparados e cruzados de forma contínua, automática e numa base cotidiana. A partilha transnacional de informação genética para finalidades de investigação criminal suscita desafios acutilantes para o controle social, a cidadania e a democracia no século XXI. Principalmente devido a duas ordens de fatores. Haverá outras, mas destaco principalmente duas. Em primeiro lugar, a falta de prestação de contas e escrutínio das atividades desenvolvidas por órgãos policiais no âmbito das operações para tornar portanto, viável as disposições do Tratado de Prumo. Em segundo lugar, como alguns países retêm nas suas bases de dados perfis genéticos de pessoas inocentes, ou seja, que nunca foram condenadas pelo sistema de justiça, essas pessoas tornar-se-ão potenciais suspeitos transnacionais, visto que os seus perfis estarão sob a alçada da partilha transnacional de informação genética. Eu gostava também de falar um pouco sobre os 4 subprojetos que estão dentro deste projeto geral, para que possam compreender de uma forma mais clara como é que nós pretendemos recolher informação no âmbito de uma realidade que é tão complexa. Um primeiro projeto que intitulamos Talking Science, portanto, falar sobre o sistema de Prumo, falar sobre a partilha transnacional de perfis de ADN, conduz-nos a visitar todos os países da União Europeia. Portanto, realizaremos entrevistas, e estas entrevistas estão em curso, neste momento realizamos entrevistas já em 13 países, mas o objetivo é realizar entrevistas em todos os países da União Europeia e falar com pessoas que estão envolvidas neste sistema de Prumo. Boa parte deles são geneticistas forenses, portanto, pessoas que trabalham em laboratório, mas que fazem um trabalho que é dirigido ao sistema de justiça criminal. Outras pessoas envolvidas neste processo são policiais. Um segundo projeto intitula-se Doing Science. Nós queremos perceber de que forma é que estas atividades de partilha de informação genética é apresentada ao público, e para isso vamos a congressos nos quais as pessoas apresentam os resultados do seu trabalho e também a laboratórios. Neste momento iremos iniciar a observação etnográfica de atividades em contexto de laboratório. Um terceiro projeto chama-se Traveling DNA. E aqui sim vamos fazer um trabalho de análise que vos interessa em particular enquanto jovens investigadores no campo das ciências da comunicação, e que é a análise de casos mediatizados, casos criminais que envolveram partilha transnacional de informação genética e que foram alvo de elevada atenção por parte dos meios de comunicação social. Faremos uma análise de discurso crítico e semiótica desses casos e do discurso mediático em torno dos mesmos. E por fim faremos um estudo comparativo, aquilo que nós chamamos Globalizing, Localizing Forensic Genetics, e que compara a situação de Portugal com a da Holanda, Polónia e Reino Unido, no que diz respeito à partilha transnacional de informação genética. Portanto, são 4 países com culturas políticas, científicas bastante diferenciadas,
Eu destaco que inclusive a situação do Brexit e toda a indefinição relativa ao posicionamento do Reino Unido perante a União Europeia torna este caso particularmente interessante. Iremos, portanto, agora a médio prazo, ver o percurso que o Reino Unido adotará em relação à partilha ou não de informação da sua base de dados, que é uma das maiores do mundo, com os restantes países da União Europeia. Relativamente aos suspeitos transnacionais, os dados que temos revelam que estes suspeitos transnacionais, ou seja, indivíduos que cometem crimes com base na mobilidade entre fronteiras nacionais, articulam concepções territoriais, ou que podemos chamar preconceitos associados à criminalidade. Com base nas entrevistas, com base na documentação que já podemos analisar, o suspeito transnacional no espaço da União Europeia é geralmente caracterizado pela nacionalidade e por uma forma mais específica de pertença a países da Europa do Leste. Evidencia-se assim que o suspeito transnacional representa inscrições territoriais que reproduzem associações de criminalidade a populações de determinada nacionalidade. Por outras palavras, enquanto os cidadãos da Europa Central são percepcionados como indivíduos que necessitam de proteção do Estado, proteção do poder político, os cidadãos da Europa de Leste em mobilidade tendem a ser percepcionados como um potencial risco à segurança. Mais do que a globalização do conceito de suspeito transnacional como categoria homogénea, vemos profundas diferenças nacionais, contingências, heterogeneidades, que também marcam os contextos técnico-científicos em que opera a genética forense.